Uma estimada amiga paraibana de João Pessoa me presenteou com 2 livros pelo recente aniversário. Um dos livros é do conhecido Frei Beto e tem por título Jesus Militante, todo ele baseado nas narrativas do Evangelho de São Marcos. Esse presente é bastante atual dentro do momento político brasileiro, onde uma facção de intitulados seguidores de Cristo tomou parte da cena e tem peso suficiente para decidir até mesmo a eleição presidencial, influir na composição da próxima Câmara Federal, na substituição de 1/3 do Senado, sem se omitir sua influência nos pleitos municipais e estaduais. O livro do conhecido Frei Beto é baseado no Evangelho de São Marcos, que, assim como Mateus, Lucas e João, contemporâneos de Jesus na época do domínio e controle da Palestina pelos romanos, conta seu convívio com Cristo e transmite as mensagens deixadas por ele nos seus escritos que chegaram até nós. É sempre impressionante, quando se trata da figura de Jesus, imaginar como uma figura desvinculada do clero dominante da época, dominado e comprometido com os ocupantes romanos, sem poder econômico ou político, ainda existe nos dias de hoje, passados 2000 anos, e exerce influência marcante na sociedade. Por isso mesmo, muitos historiadores, principalmente nesses 2 últimos séculos, deixando de lado sua significação religiosa, construída por seus seguidores, dos quais surgiu a Igreja, dividida pela Reforma e subdividida pelos movimentos decorrentes, quiseram ir mais longe, além dos relatos santificados por seus seguidores. Sem entrar nessa busca, da qual surgiram numerosas escolas, livros e interpretações, me lembro de uma delas, talvez mais conhecida, embora menos comentada, que é A Vida de Jesus, de Ernest Renan, do Collège de France. Trata-se da pesquisa feita pelo humanista franco-alemão Albert Schweitzer, mais conhecido como missionário na África. O seu livro, a sua busca, foi publicada com o título de A Busca do Cristo Histórico. Quem foi Jesus? Teve mesmo uma certa importância com seus milagres, suas parábolas, suas declarações? Criou algum problema para o Império Romano da época? Foi mesmo punido com a pena de morte? Morreu numa cruz ou suas mãos foram amarradas, pregadas acima da cabeça num madeiro ou numa estaca? Que tipo de pregação Jesus fazia? As perguntas são muitas, os debates são muitos, e não diminuem à medida que a religião de Jesus, transformada em cristianismo, dado o caráter messiânico assumido, quando essa religião chegou às Américas. Do lado hispânico português, que nós conhecemos, no qual nós vivemos, exceto a aceitação de uma parte da cultura, lendas, crendices, vindas dos índios ou dos escravos africanos, o cristianismo católico pouco mudou até meados do século XXI. Entretanto, a população anglo-americana levou para a América do Norte um protestantismo puritano e anglicano em transformação e ruptura diante das transformações sociais norte-americanas, o crescimento econômico, a colonização,
a guerra civil, que não solucionou o problema da questão racial. Desse protestantismo surgiram as vertentes neopentecostais, cujos traços principais que as distinguem dos luteranos e dos calvinistas europeus são uma refundação do cristianismo original pregado por Jesus. Esse cristianismo é substituído por uma mistura com o judaísmo dos profetas e a substituição da língua do cristianismo nascente pela recuperação da linguagem guerreira dos reis, dos nacionalistas monoteístas e do próprio Deus Jeová contra os vizinhos idólatras. No fundo, é o cristianismo do western, um cristianismo que tem um cheiro de Ku Klux Klan, um cristianismo da sobrevivência dos imigrantes brancos contra a população autóctone, indígena, um cristianismo duro, não de paz e amor, um cristianismo violento. É esse cristianismo neopentecostal, branco, evangélico, que se transformou no principal suporte do capitalismo norte-americano e que hoje apoia Donald Trump e ameaça mesmo os Estados Unidos de uma secessão. E aqui chegamos aos dois evangelhos, vindos do mesmo Jesus, do mesmo Cristo. O evangelismo neopentecostal brasileiro, cuja doutrina conservadora, machista, agressiva e guerreira já foi adotada por uma questão de sobrevivência pelas denominações protestantes tradicionais, pelas igrejas vindas da Reforma, é o filho dileto do neopentecostalismo norte-americano. Ele não se preocupa com a situação de pobreza dos seus seguidores. Citando duas frases do próprio Jesus: os pobres sempre os tereis convosco, e o meu reino não é deste mundo. Ou seja, a pregação básica desses neopentecostais, chamados evangélicos, é o reino dos céus para depois da morte. Aqui vive-se na pobreza, mas não tem problema. Depois de morrer, vai ter o céu. E o pessoal acredita nisso, hein? O capitalismo, com suas desigualdades sociais, não é nenhum problema para esses novos guerreiros cristãos. Silas Malafaia, Edir Macedo, Cláudio Duarte, Marco Feliciano e outros tantos que oferecem aos seus seguidores o evangelho da prosperidade. Seja cristão, você vai ser próspero. Vamos lhe dar o evangelho da prosperidade. Mas eles não explicam como é que essa prosperidade quimérica, enganadora, vai vir. Como é que eles vão fazer esse evangelho da prosperidade para os pobres, que é pura conversa mole? O Jesus militante do Frei Beto é pelo evangelho da teologia da libertação, também defendido por Leonardo Boff, segundo o qual a preferência teológica do cristianismo é pelos pobres e pelo fim da desigualdade social, sem gabinete do ódio e sem linguagem guerreira do bem contra o mal, que poderá justificar todos os excessos e crimes que poderão vir até e depois das eleições. É isso, amigos. Se vocês concordam, inscrevam-se no canal, é importante para que possamos prosseguir. Um grande abraço e até a próxima.